Obrigado. Eu agradeço aos organizadores e organizadoras pelo convite. E cumprimento os membros da mesa. Né? Eu acho que é uma combinação muito interessante de temas, né, que se complementam, se tensionam. E eu vou falar sobre essa questão, né, que, como o próprio título da mesa coloca, né, diálogos com comunidades a partir de instituições. Né? Eu preciso dizer de onde eu venho. Né? Os nossos currículos têm isso, né? Eles falam tanta coisa, mas falam tão pouco. Né? Então, a gente tem que se apresentar de um jeito um pouco mais significativo. Né? Eu sou antropólogo também, mas eu trabalho desde a época do doutorado com estudos sociais, ciência e tecnologia, particularmente meteorologia e posteriormente, né, na minha carreira, questões ligadas a mudanças climáticas. E no meu trabalho sobre e em colaboração com a meteorologia, ao longo desses mais de 20 anos, né, desde que eu comecei a trabalhar com isso, os debates sobre transdisciplinaridade desembocam no conceito de coprodução do conhecimento, que passa a ser muito frequente, né, não só em publicações, mas também em editais que são colocados à disposição, né, do universo dos estudos sobre ciências atmosféricas, mas, ao mesmo tempo, um conceito com o qual a comunidade, não só das ciências atmosféricas, mas das ciências do sistema terrestre, como nesse conjunto de campos acadêmicos e disciplinas que se formou ao longo do tempo, né, para criar sinergias entre os esforços científicos, né, ligados a questões ambientais e de mudança climática. Essa comunidade demonstrou muita dificuldade, não só em entender o que significa a coprodução do conhecimento, mas também coprodução e uma série de conceitos correlatos, né, codesenho do projeto de pesquisa, essas coisas todas. Né? Não só dificuldade de entender, mas principalmente em colocar em prática. Né? Dado o fato de que o conceito de codesenho, de processo de pesquisa e coprodução de conhecimento implica uma transformação da maneira como a ciência é feita e pensada. Né? Portanto, suscita todo tipo de resistência, né, dentro da universidade acadêmica, e aí configura-se nesse jogo, né, de capturas recíprocas. Eu gostei muito dessa expressão, né, que a Ana Letícia usou. Configura-se uma situação complexa em que as agências de fomento, particularmente as internacionais, né, como o Belmont Forum, o IAI, né, Instituto Interamericano para Mudanças Globais, os institutos impõem a questão do conceito de coprodução como parte necessária, né, dos projetos, e as comunidades não fazem a menor ideia do que fazer com isso. Né? E, recorrentemente, saem à caça de cientistas sociais para serem, né, adicionados de maneira muito estratégica dentro dos projetos e de maneira completamente artificial, provocando todo tipo de confusão, né, durante todo o período de pesquisa. Mas é melhor essa situação do que não ter absolutamente nada. Né? Então, claramente, é um processo aí de curva de conhecimento que toda a comunidade das ciências do sistema terrestre passa e que, no meu caso, né, eu, recorrentemente, sou cientista social, né, que sou convidado para vivenciar. E a forma como a universidade tem que se repensar para fazer jus ao tamanho do desafio implica transformações que são efetivamente estruturais e em larguíssima escala. Né? Então, eu vou tentar assim, pontuar algumas questões que eu vejo como necessárias nesse processo de repensar a universidade. Né? Particularmente, quando eu falo coprodução de conhecimento, essa é a dimensão que eu quero evocar como estando ligado ao diálogos com comunidades, que está no título, né, dessa mesa. Né? E aí a primeira questão diz respeito à recorrência com que essa questão é apresentada como a promoção da horizontalidade epistêmica do debate. Né? Que existe é óbvio que isso é importante, né? Isso é uma dimensão fundamental da questão toda, mas quando ela é pensada por essa chave,
quando a gente pensa nisso, né, que é um problema de inclusão de outras epistemologias, o que recorrentemente aparece como proposição, né, de lidar com isso é muito problemático e muito frequentemente, né, desemboca em coisas que não são muito produtivas, porque sistematicamente a materialidade do conhecimento é desconsiderada, né? Quando a gente pensa em epistemologia, é muito recorrente que a gente está focando numa questão simbólica, representacional, ou seja, um conceito muito desmaterializado, né, do problema do conhecimento. E aí um dos projetos de pesquisa que eu estou participando agora diz respeito a como pensar os desafios da integração, né, do conhecimento e dos conhecedores e autores indígenas em processos de produção de conhecimento sobre a atmosfera, como, por exemplo, o que a gente vê no IPCC, no Painel Intergovernamental de Mudança Climática. Né? E aí, ou seja, não é uma situação de sala de aula, né, que se promove uma roda de conversa e se chama uma liderança indígena para conversar com os alunos. Não, é a produção do conhecimento que vai ser tomado como mais legítimo e mais dotado de autoridade para pautar as decisões em instâncias como, por exemplo, as reuniões do clima da COP. Né? E aí, quando a gente pensa em que dificuldades estão envolvidas, né, o Conselho Circumpolar Ártico, que é uma organização dos povos Inuit, né, da América do Norte, ganhou em 2022, pela primeira vez, né, isso aconteceu, o status de organização observadora dentro do IPCC, portanto, vai poder participar dos processos do IPCC. Não é? É a primeira vez que uma comunidade indígena chega tão perto de onde as discussões do IPCC ocorrem. Ocorre, no entanto, que o IPCC ele é dividido em 3 grupos de trabalho, há muitos anos já. E o primeiro grupo de trabalho é o da base científica, que é completamente dominado, né, por climatólogos e físicos. O segundo grupo de trabalho diz respeito a impactos, vulnerabilidade e adaptação, e o terceiro, mitigação, que, de uma certa maneira, volta um pouco à questão das bases físicas. Então, ao longo desses últimos anos, em que o número de cientistas sociais cresceu muito no IPCC, o IPCC começou a admitir a importância né, da presença do conhecimento indígena e dos conhecedores indígenas no debate, mas só no grupo de trabalho 2, que fala sobre impactos, vulnerabilidade e adaptação. Isso reflete a ideia de que os povos indígenas, quando falam alguma coisa, só têm autoridade para falar dos seus próprios territórios, que é uma maneira de esvaziar a voz dos povos indígenas. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Né? Mas, voltando, ou seja, por que no grupo de trabalho 1, que fala sobre bases físicas do problema, é completamente impensável qualquer tipo de diálogo com conhecimentos que não sejam conhecimentos ratificados como os né, dominantes do mundo das ciências físicas e da atmosfera, e mais do que isso, né, a quantidade de países que têm infraestrutura para produzir conhecimento tido como legítimo para participar do debate das bases físicas é muito pequeno, porque é necessário que os grupos de pesquisadores desenvolvam coisas como modelos de circulação global, que são uma modelagem de um computador, que só roda em supercomputadores, e que são programas que têm milhões de linhas. Né? São poucos os países, na verdade, que têm base infraestrutural para participar desse debate, né? Para produzir esse tipo de coisa. Então, no que diz respeito a diálogos, né, em contexto de coprodução, no que diz respeito a conhecimento sobre o clima, quando, né, a ciência estabelecida entra no diálogo, não são cientistas que pensam de uma determinada forma. São cientistas que pensam em associação visceral com supercomputadores e modelos de milhões de linhas de programação. E aí, né, se a gente for olhar os povos tradicionais e as populações indígenas, tem uma quantidade espetacularmente relevante de coisas que eles têm a dizer sobre atmosfera e meio ambiente. E eu vou pegar só um exemplo, que é um exemplo com muita visibilidade, que é o Davi Copenau, né, um líder político, xamã, né, do povo Yanomami, além de tantas outras coisas que ele é. Né, tem 2 títulos de doutor honoris causa e tudo mais. Né. E ele escreveu um livro junto com o Bruce Albert, que é um antropólogo francês, chamado A Queda do Céu. E o livro fala um bocado sobre a atmosfera, muito. Né. E aí, o próprio Davi, ele fala o tempo todo do livro que
o conhecimento que ele tem da atmosfera só é possível em função de uma certa base tecnológica, que não é um modo Yanomami de pensar, né? Também, mas não é só isso. Ele precisa da tecnologia da floresta e do pó iacuana, que é a substância xamânica utilizada como parte, né, das tecnologias do seu povo, para poder acessar os contextos de reflexão conceitual sobre a atmosfera que eles apresentam no livro. Então, na situação hipotética do Davi Copenau conversando com um climatólogo, não são duas pessoas conversando, né? O Davi Copenau com tecnologias xamânicas da floresta como sua base infraestrutural de conhecimento, e o climatólogos com supercomputadores e modelos de simulação da atmosfera com milhões de linhas. Então, é esse o contexto da coprodução que tem que ser resolvido, né? E a resolução disso é muito complexa, porque é justamente em função dessas questões infraestruturais que, recorrentemente, um lado deslegitima o outro, né? Então, claramente, por exemplo, no que diz respeito ao IPCC, só entra no jogo, né, do grupo de trabalho 1 quem consegue desenvolver e colocar para rodar os modelos de circulação global atmosféricas, né? De modo que isso, por si só, coloca o fato de que é impossível produzir qualquer coisa em modo de coprodução no grupo de trabalho 1 ou em qualquer departamento universitário que replique a maneira como o IPCC trabalha, que são muitos, né, no Brasil. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante, né? E aí a gente pode mencionar o fato de que quem faz a universidade pública e a sua infraestrutura somos nós, particularmente, né, em contextos como o brasileiro. Mas nós não somos totalmente autônomos para fazer isso, obviamente, né? Tem um bocado de indução, inclusive de fora, né? O que eu quero mencionar aqui é que existe um debate conceitual que é necessário para que algum tipo de abertura se dê, né, para que para que se crie um contexto de, efetivamente, começar a mudança infraestrutural que possibilite, em algum momento, que esse diálogo ocorra, de fato, né? E, de novo, eu estou mencionando aqui uma questão muito específica, né, um contexto muito específico, que é, e eu estou usando o IPCC, né, ou, enfim, o que acontece dentro de departamentos de meteorologia, né, como a situação de análise. É óbvio que existem outras maneiras de participação de lideranças de povos indígenas, e maneiras, inclusive, em que essa participação é muito mais eficaz e possível, né? Então, por exemplo, na bancada do COCAR, assim, na última eleição legislativa, 5 pessoas indígenas foram eleitas para o Congresso Nacional, né? Sônia Guajajara foi eleita pelo Estado de São Paulo. Aparentemente, é mais fácil eleger um deputado indígena do Estado de São Paulo do que ter uma professora indígena em alguma universidade pública no Estado de São Paulo, né? É óbvio que a universidade precisa analisar o que é que há nesse contexto, né? Mas em embates e debates públicos sobre questões territoriais e questões de direitos, essa participação se dá num contexto que é um pouco diferente do que eu estou trazendo aqui, né? Mas, enfim, não é, quando se menciona a necessidade de coproduzir conhecimento sobre a atmosfera junto com comunidades tradicionais e povos indígenas, e eu mencionei os relatórios do IPCC. Se vocês entrarem no último relatório, que foi o ciclo de revisão 6, e fizeram uma busca e procurarem quantas vezes a palavra indígena aparece no relatório, vocês vão ver que são centenas de vezes, né? Aparece mais de 15 vezes só no sumário para tomador de decisões, que tem 30 páginas, né? Então, existe. Isso é um debate que está ocorrendo, né? Mas o que motiva isso, né? Um bocado de gente acha que é uma questão de inclusão política ligada ao multiculturalismo republicano, né? Essas questões. Mas existe um outro debate que também ocorre na universidade, um pouco mais nos departamentos de ciências sociais, mas não só, né? Que diz respeito a uma questão que é muito mais delicada de ser tratada na universidade, que é a ideia de uma possível exaustão do paradigma positivista moderno, né?
de pensar a tecnologia como intervenção e o mundo como palco para essa intervenção o tempo inteiro, né? Isso, obviamente, não é amplamente aceito, e, como eu falei, as universidades seguem um pouco no piloto automático do desenvolvimentismo, né? Então, o que eu acho que é importante nessa transformação da universidade é a necessidade de desenvolvimento de reflexividade epistemológica e metodológica dentro dos campos das ciências do sistema terrestre. O que eu estou querendo dizer com isso, né? E, assim, tem alguns campos de produção acadêmica, e a Unicamp se destaca bastante nisso no Brasil, né? Que não só a questão da política científica, os estudos sociais, ciência e tecnologia, mas a ideia do desenvolvimento da ciência da inovação responsável. O que significa, né, produzir inovação tecnológica que seja responsável, né? E aí uma parte da questão significa que os agentes e atores que promovem desenvolvimento tecnológico que sejam reflexivos, no sentido de pensar a respeito do que estão fazendo, né? E como isso impacta a sociedade e o mundo, né? E mundos, numa escala que vai muito além de uma relação linear de causa e efeito, de resolver um problema pontual no mundo, né? Que, de uma certa maneira, né, é muito comum, por exemplo, que isso ocorra em departamentos de engenharia, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que um dos problemas no mundo das ciências da natureza, no que diz respeito à incorporação do conhecimento indígena, é que, recorrentemente, o contexto em que o debate se dá, que não favorece, né, o debate, é um contexto que eu chamo de o mito da ubiquidade da ciência, né? O que significa isso? É uma atitude que na maior parte das vezes, é inconsciente, porque é martelada no ensino fundamental, né, não na universidade, é no ensino fundamental que isso entra na cabeça das crianças, né? E no ensino médio, que a ciência tem acesso a tudo no mundo e que não existe nada que não esteja potencialmente dentro do radar da ciência. E que, portanto, quando a gente escuta uma liderança de um povo indígena ou de comunidade tradicional, por definição, essas pessoas estão falando, de uma maneira ou de outra, da mesma coisa que a ciência fala, ou poderia falar, se estivesse analisando essas coisas, mas só está falando diferente. Diferente em que sentido? No sentido que a ciência usa os mecanismos, né, da razão e da lógica e da tecnologia, e os povos indígenas e populações tradicionais usam outras maneiras, outros estilos epistemológicos, outras formas de pensar, etc., né? Mas, de uma maneira geral, é o mesmo mundo, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa é uma crença religiosa. E é uma crença religiosa porque ela sequer tem como ser provada, não tem nem como testar isso empiricamente, né, de que os povos indígenas e a ciência estão falando do mesmo mundo, né? Então, assim, é uma ideia metafísica que prevalece muito fortemente na ciência, né? E assim, a eficácia que a ciência tem no mundo moderno não é um contra-argumento para isso, né? Porque o mundo moderno é completamente disciplinado e ordenado, com base nos mesmos pressupostos em que a ciência é produzida. Então, não é um acidente que a ciência seja tão eficaz, né? E também não é um acidente que coisas aparentemente, não é, extranaturais, né, ou paranaturais aconteçam o tempo inteiro fora das fronteiras, né, do mundo disciplinado. A própria teoria da autorrede tem uma série de estudos dentro do campo de estudos sociais e tecnologia que mostram, né, como é que questionar esse mito da ubiquidade da ciência não significa falar sobre a sua eficácia. A gente continua precisando de vacina e a ciência é espetacularmente eficaz para fazer vacina. Não é esse o ponto, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa ideia de que a ciência tem acesso a tudo, que nada que existe escapa do radar da ciência, isso é um troço que impede a possibilidade da conversa, impede a possibilidade de uma coprodução de conhecimento que seja minimamente significativa, né? Então, é nesse sentido que a reflexividade, ou seja, que as pessoas que são treinadas para produzir ciência e tecnologia têm que ser também treinadas para pensar a respeito do que estão fazendo, né, de maneira reflexiva. Isso existe, obviamente, na universidade. O nome disso é filosofia da ciência, né? Estudos sociais da ciência e tecnologia, etc. Infelizmente, em algum momento, né, o núcleo duro de produção da ciência perdeu o interesse na filosofia da ciência. O Newton, vocês lembram? Ele não era cientista, ele era um filósofo natural, né? O livro dele, Princípios de Filosofia Natural.
os cientistas e produtores de tecnologia têm que voltar a ser filósofos naturais, né? Isso é fundamental para que a gente consiga continuar existindo como espécie e as demais, né? Mas eu quero citar 4 coisas que questionam de maneira muito frontal essa ideia, né, de que, ou seja, o que eu estou tentando fazer aqui é abrir espaço para que, né, conhecimento tradicional indígena exista em outra chave nesse debate. Então, eu quero mencionar 4 coisas. As 4 coisas vêm do debate de filosofia da ciência e dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Portanto, vem de dentro da universidade. Eu não estou trazendo ideias do Nego Bispo, né, para criticar a universidade. Eu estou pegando coisas dentro da universidade, por quê? Porque essa crítica tem que ser relevante, tem que ter legitimidade dentro das ciências naturais. Infelizmente, né, a maior parte dos autores não está dispostos a ler Davi Copenau nem Nego Bispo nas ciências naturais. Eu estou fazendo um monte de generalização, é óbvio que tem um bocado de gente que faz essas leituras, né? Estou falando como um todo. Então, é muito mais, no meu entender, eficaz, vamos buscar no que já está dentro da universidade. E aí tem 4 coisas. Dentro, né, da análise empírica de como a ciência existe, existe uma questão problemática na produção científica que é chamada do efeito do poste de luz. O que é o efeito do poste de luz? Imagina uma rua escura com um foco de luz de um poste, né? Aquele foco de luz ilumina uma parte, né? De uma certa maneira, a produção científica foca muito nas questões que já são visíveis e foca muito pouco no que é invisível, né? E a gente só consegue reter a nossa atenção no que já é visível dentro do radar da ciência, né? Vou voltar um pouco num outro ponto nessa questão. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a ideia de paradigma do Thomas Kuhn, né? De uma maneira geral, tem muito debate sobre isso, mas não deixou de ser relevante o fato de que os paradigmas científicos atraem toda a atenção de uma comunidade para certo canto do mundo, né? Os paradigmas que dominam as ciências, cada uma, né, de maneira diferente, efetivamente têm a capacidade de induzir um certo movimento da atenção coletiva, né? Não é que você tem, né, por exemplo, a comunidade dos ecólogos dividindo entre si, né, cada um presta atenção num canto do mundo, né, para que a gente cubra o espectro inteiro. O que o Thomas Kuhn falou é a maneira como as engrenagens da ciência funcionam, acabam puxando todo mundo para um lado só, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, mas então isso é uma outra questão importante. O processo de revisão por pares e a maneira como as agências de financiamento funcionam, isso é muito endógeno no sentido de reproduzir o que, de certa forma, o que já é aceito pelo paradigma dominante. Porque as duas coisas são conservadoras. Conservadoras em que sentido? São antirrevolucionárias, né? Então, o financiamento é completamente averso a risco. Se você apresentar um projeto de pesquisa que seja completamente inovador, portanto, muito arriscado, a chance de ser financiado é muito pequena. Então, assim, a revisão por par e o financiamento fica trazendo sempre para o mesmo lugar as coisas, né? A revolução não vai sair na Nature nem na Science. E, por último, a quantidade de pesquisa, isso é uma aritmética mais fundamental e básica, a quantidade de pesquisadores, de laboratórios e de fundos para pesquisa no mundo é limitado. Então, não dá para achar que a atenção da ciência vai ser ilimitada, né, e infinita. É óbvio que, se é um número limitado de pesquisadores e pesquisadoras, de laboratórios e de recursos para pesquisa, é só um pedacinho do mundo que está sendo escrutinizado de maneira sistemática o tempo inteiro. Então, se a gente aceitar essas 4 coisas, qual que é a conclusão lógica? Que a ciência está sistematicamente olhando para uma certa fatia do mundo. E, dentro dessa fatia, fazendo coisas incrivelmente eficazes e sofisticadas. Mas é só uma fatia. Existe toda uma outra dimensão que está fora do radar da ciência. Se a gente aceitar essa ideia, isso abre a possibilidade de a gente aceitar que outras tradições epistemológicas, ontológicas e culturais possam ter desenvolvido tecnologias para ver alguma coisa dentro dessa escuridão que a ciência não vê e que a ciência não vê. E se a gente aceita isso,
estabelece-se uma condição para um diálogo um pouco mais horizontal. Ou seja, aceita-se a possibilidade de que um pensador indígena tenha alguma coisa efetivamente nova para dizer, e não alguma coisa que a ciência já sabe, ou que, eventualmente, algum dia vai saber melhor. Não, alguma coisa que esteja completamente fora do radar da ciência. Né? Bom, isso não garante que a ciência vai saber escutar, mas, pelo menos, garante que, né, o campo se reorganiza de um jeito que algum espaço, né, legítimo e aceito para essas outras formas de conhecimento passe a existir. Né? E eu vou encerrar a minha fala. Isso tudo que eu mencionei, obviamente, é parte de uma agenda não só de transformação da universidade, mas também uma agenda de pesquisa, né? Pesquisa colaborativa. Como exatamente fazer isso? Porque, como eu disse, né, a constatação de que o Davi Copenau chega com uma certa tecnologia vegetal e que os climatólogos com supercomputadores e a gente quer que eles conversem, ninguém faz ideia de como resolver isso. Ninguém. Então, né, ainda que o Davi Copenau tenha muitas sugestões de como isso pode ser encaminhado no livro dele. Né? Mas, enfim, e aí, dois comentários muito rápidos. Né? O primeiro é que, eu já mencionei de uma certa maneira, né, no início da minha fala, é que, né, quando a gente olha o IPCC e o painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, particularmente no IPBES, tem ali uma afirmação muito forte, né, num relatório importante que foi lançado em 2019, que diz o seguinte: o conhecimento indígena é localmente, né, baseado localmente, portanto, regionalmente relevante e, portanto, né, globalmente interessante. Enfim, alguma coisa assim. Mas estava, de maneira muito clara, colocando que os povos indígenas têm autoridade para falar sobre a escala local, seus territórios. Né? Então, essa é uma maneira de deslegitimar os povos indígenas, e, particularmente, deslegitimar a gente como Davi Copenau, o Ailton Krenak, que anteontem foi empossado na Academia Brasileira de Letras. Né? Davi Copenau, para quem não sabe, é membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Né? Então, né, e o Nego Bispo, o Gerard Guarani, o Gerson Baniwa, um bocado de gente, pensadores indígenas, ou quilombolas, né, ou dos outros povos tradicionais, tem um bocado de coisa a dizer sobre esse nível de generalidade do pensamento que a gente usa na universidade. Não só sobre o que acontece com os bichinhos e com as plantinhas no território. Né? Não estou desmerecendo a questão de como eles prestam atenção nas variações do ecossistema e quão importante isso é para a gente entender o que está acontecendo. Então, isso é uma questão, né, que, quando a gente reduz a legitimidade à escala do território, a gente silencia os que têm algo a dizer sobre esse nível mais universalizante e genérico de pensamento que a gente tem na universidade. Né? E a segunda coisa é o seguinte: a universidade, por outro lado, não é homogênea, não é? Tem um bocado de coisa acontecendo na universidade. Eu acho que tem uma revolução silenciosa, né, acontecendo na universidade. Silenciosa do ponto de vista, né, de quem está mais ligado às ciências da natureza e mais próximo da física atmosférica, né? Que é o seguinte: né, a ecologia está propondo uma maneira muito diferente de entender a realidade, como, por exemplo, quando a ecologia fala sobre os holobiontes, né, e diz que holobiontes são emaranhados, né, de organismos que vivem em simbiose o tempo inteiro, e diz que os humanos são holobiontes, e não, a gente não é um Homo sapiens, né, assim como uma espécie, a gente, na verdade, é um emaranhado de organismos. Né? E, provavelmente, o que a gente chama de cognição e pensamento é alguma coisa emergente, é um fenômeno emergente desse emaranhado simbiótico, e não simplesmente da plataforma neuronal. Né? Ela também é necessária, mas isso é uma coisa. Outra coisa é que a microbiologia está propondo coisas incríveis a respeito de como o mundo funciona também, né? Inclusive a maneira como nós entendemos quem somos e como pensamos. Né? Então, de certa maneira, o esforço de coprodução de conhecimento não é só da universidade para fora, mas é também o fomento desse diálogo interno da universidade, particularmente em campos em que as fronteiras estão sendo
não é, redesenhadas com mais intensidade, como eu mencionei na microbiologia, na ecologia, em algumas outras áreas. Então, de alguma maneira, eu acho que a questão é plugar, não é, os departamentos e grupos que trabalham com mudança climática como foco do seu esforço, com essas outras discussões também. Obrigado.